Oi, gente, aqui quem fala é o Arles, eu vou corrigir os problemas da verificação de aprendizagem com vocês. E aqui nós temos o suposto resolvido da questão 1, tá? Então era para a gente construir um losango, e ele fala que as diagonais se cruzam nos pontos médios e são perpendiculares, e que a gente precisava construir esse losango sabendo que as diagonais mediam 7 centímetros e 5 centímetros. Então aqui eu falei que o segmento PR tem 5 centímetros e o segmento AE tem 7 centímetros, tá? Esse ponto de intersecção das mediatrizes é super importante porque é a partir dele, que a gente vai obter os pontos A e E, tá? Outra coisa que é importante de se colocar aqui no nosso suposto, o ângulo reto para indicar que as diagonais são perpendiculares e as aspas de congruência para indicar que essa medida é congruente a esta e que essa é congruente a essa outra, tá? Como eu escolhi o segmento PR para ser o segmento inicial, como que eu obtive esse ponto M? Tracei a mediatriz do segmento PR, quando essa mediatriz do segmento PR interceptou o próprio segmento PR, gerou-se o ponto M. Tá certo? E aí, para determinar esses pontos A e E, eu sei que eles estão na mediatriz desse segmento PR e que a distância de M até A é igual à distância de M até E, que consequentemente é a metade de 7 centímetros. Portanto, esses dois pontos pertencem à mediatriz do segmento PR quando intercepta com a circunferência entrada em M com raio de 3,5 cm. Teve gente que falou assim, ó, esse A e E pertence a uma perpendicular a PR, né? Colocou assim, ó, A e E pertencem a uma perpendicular a PR por M. Intersecção com circunferência entrada em M com raio de 3,5. Tá certo? Tá certo? Mas a pessoa tinha que ter estudado esse ponto M, da mesma forma que aqui, né? A pessoa tem que ter estudado esse ponto M. Porque como que eu vou usar esse ponto M sem tê-lo obtido? Tá certo? Então, por isso que é importante a gente estudar esse ponto M. Muitas pessoas esqueceram de estudar esse ponto, muitas pessoas esqueceram de colocar as aspas de congruência, o ângulo reto, né? Eu estou falando isso porque eu já comecei a corrigir as atividades de verificação de aprendizagem. Tá certo? A construção desse losango é igual à construção do quadrado dadas as diagonais. Tá certo? Inclusive, eu dei essa dica lá no fórum quando alguém fez essa pergunta, né? Ah, não estou conseguindo resolver. Eu falei, olha, reveja lá a resolução da construção do quadrado dadas as diagonais. Porque é isso. Eu começo aqui com o meu segmento de 5 centímetros. Aqui, ó. Começo com o meu segmento de 5 centímetros. Esse é o segmento PR. Traço a mediatriz desse segmento. Traço aqui a mediatriz do segmento. E aí encontro nessa mediatriz, né, os pontos que estão faltando, que são os pontos A e E, esse é o ponto M, e os pontos A e E estão a 3,5 centímetros de M e estão nessa mediatriz, tá certo? Então, centrei aqui meu compasso em M, tracei o meu arco, tracei o outro arco, esses são os pontos que faltam, esse aqui é o ponto E, esse aqui é o ponto A. Agora que eu tenho todos os pontos, basta a gente fazer o quê? Ligá-los. Fiz a ligação aqui dos pontos. Aqui. Bom, e isso é tudo. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Vi que algumas pessoas não fizeram a construção, tá? E a minha inferência foi que a pessoa que não fez a construção desse losango não assistiu ou também não tinha tentado fazer a construção do quadrado dadas as diagonais. Tá certo? Vamos ao próximo exercício.